Sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar, marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para conferir. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora deste universo infinito, que nós chamamos de Deus. Chame Ele o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único, Deus de amor e que nada existe fora deste amor. Você aí, que está conosco pela primeira vez, aonde você estiver, em qualquer lugar do planeta Terra, seja bem-vindo. Mas não se esqueça de entrar no nosso grupo, marcar aí, escrever no nosso grupo. Nos ajuda a semear esta semente de luz que é o Evangelho de Jesus. Nós somos do grupo ecumênico do Caminho do Amor. Nós somos do grupo, mas o caminho do amor é Jesus de Nazaré. E nós não somos uma igreja, não, nem uma religião, nem casa espírita. Nós somos um grupo de pesquisa. Nós estudamos, pesquisamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Por quê? Nós explicamos. Porque a doutrina dos Espíritos é a única doutrina que não tem preconceito. O preconceito, ele separa em vez de unir. O Mestre Jesus, ele veio para unificar, não para separar. Quem separa é a igreja, é a religião. Porque ela que é a fonte do preconceito. Nós explicamos que na história da humanidade, nunca a igreja, a religião, a política conseguiu trazer a paz e unificar o mundo. Eles não vão conseguir. Sabe por que não conseguem? Porque eles não mudam. São egoístas, são orgulhosos, são preconceituosos. Preconceito separa em vez de unir. O Mestre de Nazaré já nos advertiu: reino dividido não subsistirá. Por isso que a igreja é um reino dividido. Existe um reino mais dividido que as igrejas, principalmente a chamada evangélico-cristã pentecostais? Nós estamos gravando o estudo Vida Além da Vida. Nós estamos passando para vocês o estudo do Espírito, a informação, do Espírito de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Ele nos passa informação do mundo espiritual, coisa que a igreja, a religião, sempre varreu por debaixo dos tapetes. Não porque ela não queira, porque ela não sabe e nem quer saber. Porque para a igreja, para os políticos, quanto menos seu seguidor ser informado, melhor para eles manipularem. Nós estamos falando do estudo da colônia espiritual chamada Nosso Lar. Não é a única colônia que existe no Brasil, não. No Brasil existe mais de 100 colônias espirituais. No Brasil e no mundo. Mas isso está na Bíblia? Está na Bíblia, sim, senhor. É porque você não quer enxergar.
A Nova Jerusalém, no último capítulo do Apocalipse, é uma colônia espiritual. No livro de Lucas, quando na parábola do rico Lázaro, Abraão, Lázaro, está na colônia espiritual. Como é que não está na Bíblia? Nosso lar é uma colônia que fica sobre o estado do Rio de Janeiro, a 50 quilômetros de altitude. Mas está na crosta ainda da Terra, do planeta Terra. Portanto, não é o céu, não. É uma cidade de transição. É como a gente fizesse um vestibular, ou fizesse uma preparação. Nós vamos para as colônias espirituais. Todo mundo vai para o nosso lar, não. Cada um vai para a colônia que tem afinidade. A nossa família, a nossa grande família, estão na colônia espiritual. Quando você desencarna, sai deste corpo físico, porque este corpo físico é o Homo sapiens. A este corpo está ordenado morrer uma vez só, o corpo. Mas esse que está falando é o espírito. Ele é eterno. Eclesiastes capítulo 12, versículo 6. Você que decora a Bíblia e nunca percebeu isso. Porque aquele que diz que vamos morrer, dormir no túmulo e esperar Jesus voltar, você ainda não entendeu o mistério de Deus. Se você tem certeza que você vai dormir no túmulo, meu irmão, tenha um bom pesadelo. Porque você vai ter pesadelo. Porque segundo a lei do universo, a lei do Deus Criador, morrendo o corpo, volta para o pó, que é pó, mas o pó voltará. Mas o espírito volta para Deus, porque somos eternos. O Senhor Jesus provou que somos imortais. Que nós não ficamos no túmulo não, viu, minha irmã? Nós gravamos o capítulo, o nosso lar, já estamos gravando o capítulo 33. Nós acabamos de gravar o 32. Falamos da ministra venerana. É uma das mais antigas ministras do nosso lar. Esta, André Luiz fica embebecido, porque ele conhece, agora sim, a quinta mulher. A mulher exuberante. Percebe, minha irmã? No mundo espiritual, as mulheres sempre estão numa oposição superior aos homens. Será por isso que as igrejas, que os homens perseguem as mulheres na terra? Mas uma coisa eu digo para você. A quinta mulher é a ministra venerana. É uma mulher que está 200 anos trabalhando ininterrupto. Tem 1 milhão de bônus hora no ano de 1930. Imagina agora. E segundo a irmã Narcisa, há 1000 anos, ela recebeu a oportunidade de ir para o mundo mais superior ao nosso, mais avançado do que o nosso. Mas ela, como o doutor Bezerra de Menezes, pediu a Jesus, a Mãe Santíssima, que permitisse que ela ficasse na terra para ela ajudar os seus familiares, aqueles que ainda não conseguiram atingir a estatura da perfeição. Então, ainda está naquele ciclo, né? Nascer, morrer, renascer ainda para evoluir sempre. Então, André Luiz fica admirado. É uma mulher fora do comum. Agora, nós vamos gravar o capítulo 33. Depois dessas explicações, eles voltam para o Ministério
da regeneração, né? Da ressuscitação. Já são 12 horas, já passou 40 minutos das 12 horas. Aí a irmã Narcisa fala para André Luiz, vai até o portão, dá uma reparada, porque o samaritano já deve estar por perto. Então, André Luiz sai, entra num corredor, na Alameda. Então ele começa a contemplar as enormes árvores, aquela que ele estava admirando. Parecia grandes carvalho que sobe no espaço. A noite era bem fresquinha, né? A brisa soprava suavemente, o silêncio. Ele contemplava as estrelas, a lua no firmamento. Aquele resplendor de luz realmente parece o paraíso. E ele então começa a lembrar do planeta Terra. Lembra dos seus filhinhos. Que saudade, né? Que vontade de entrar dentro de casa, abraçar os filhinhos, dar um beijo nele, receber o beijinho dele, coisa que ele não fazia. Quando ele era médico na Terra, ele não tinha tempo. Ele estava muito preocupado em agarinhar dinheiro, em conseguir poder. Não é isso que nós pensamos? Nós, no mundo espiritual, nós fazemos uma programação, mas quando chegamos aqui, nós mudamos de ideia, se preocupamos com o tesouro. O Mestre Jesus nos adverte. Cuidar e ajuntar tesouro do céu, que é o amor, é fazer o bem, é sem olhar para quem. Lembra, somos todos irmãos. Lembra-me que as 5 mulheres que André Luiz encontra é muito admirável. Agora perguntamos a você, por que é que as igrejas, por que que as religiões, por que que os políticos perseguem as mulheres? Por quê? Nós sabemos por quê. É a igreja. É aquela que não aceitou o primeiro casal que Deus criou. Não aceitou a Carta Magna, os 10 mandamentos. Não aceitou a terceira revelação. Porque se julga superior. Você compreende? Aí então, meu irmão, acontece o seguinte. Então André Luiz lembra da sua esposa. Então pensa ele, o que estará fazendo a minha amada Zélia? Como é que foi a sua viuvez? Como é que ela tenha se virado sem a minha presença? Os meus filhinhos, com certeza, estão morrendo de saudade. Aí, de repente, preocupado com esses pensamentos, com uma saudade, né? De repente ele vê algo lá, alguma distância dele, 2 figuras parecidas com o ser humano. Só que resplandecia a luz como vagalume, e da sua cabeça saía um fio de luz. Ele arrepiou o cabelo, ele ficou com medo de ser um fantasma. Aí correu para dentro. Você imagina, minha irmã, um espírito com medo de espírito. Aí chega assustado. Aí a Narcisa pergunta para ele, o que foi, André Luiz? Aí ele contou para ela. Eu vi algo estranho lá fora. É fantasma. Ela não conteve o sorriso e disse, André, eu também um dia passei por isso. Aqueles não são fantasmas. São os nossos irmãos da terra. Que tem alguns que têm a permissão de nos visitar. Às vezes eles vêm aqui
em missão. Aí ela pega, vamos lá. Então André Luiz acompanha ela. Quando ele chega no portal, no portão, ainda eles estão lá distante, ainda vamos caminhando. Ela está vendo, André? São envolvidos numa luz azulada, são espíritos de alta hierarquia, espírito missionário, que reencarnaram na Terra para ajudar na evolução. Com certeza eles vêm aqui nos visitar em alguma missão que nos é desconhecida, mas eles estão a serviço. Trabalha quando está acordado, quando está dormindo, continua o seu trabalho. É assim que se faz. E quando ela explicava isso para André Luiz, houve-se um barulho. Aí ela disse, olha lá, André, olha o samaritano, está vendo aquela mancha? Aí eles que estão se aproximando. E André então começou a contemplar. André ouviu latido de cães. Ele achou estranho. Latido de cães? É, André. O cão não é só o melhor amigo do homem na terra, não. Aqui no plano espiritual. Os samaritanos, eles são uma figura muito importante. Eles vão na frente, eles vão vigiar. Porque no plano espiritual não tem só os espíritos das trevas, não. Existem monstros criados pelas as suas mentes. E esse cão, então, bota tudo para correr. Então eles atacam, então eles vêm na frente latindo. Então André Luiz percebeu, quando foi se aproximando mais, que era uma mantilha de cachorros enorme que vinha na frente. E ele então percebe a condução. Isso é interessante. Parece as carruagens de antigamente, puxadas por cavalo, né? E ela então vinha calmamente. Aí ele diz, admirado na carruagem, ele então percebeu algo mais estranho ainda. Sobre os samaritanos voavam uns enormes pássaros de tamanho avantajado. Fica voando por cima dos samaritanos. E ele disse, e por quê? Quem são eles? Esses são os pássaros, os irmãos das trevas, eles enviam espectro e miasma negativo. E esses pássaros vão devorando esses miasmas para não atacar os nossos irmãos que estão sendo resgatados. Porque da onde eles estão, eles enviam dardo. Porque quando eles percebem que aqueles irmãos que estavam presos no calabouço dele, já não estão lá mais, aí eles percebem que os bons samaritanos os resgatou. Aí ele então começa a enviar dardo. E esses pássaros vão devorando. E assim a caravana foi se aproximando, se aproximando. Prezados e queridos irmãos, você percebe, quando André Luiz ainda pergunta para Narcisa, irmã, não seria melhor o aérobus? Porque André Luiz já tem andado em aérobus, é uma condução que viaja rápido. Disse André, no umbral, a matéria é muito densa. Percebe, meus irmãos? Os espíritos, ele pode volitar. Mas quando eles estão andando nas trevas, no umbral, eles não volitam, eles andam. Primeira coisa, que só um espírito evoluído pode volitar, por causa da treva densa, do peso das trevas. Outra, para não humilhar os irmãos. Você percebe lá no capítulo, quando a mãe de André Luiza veio a ele da primeira vez, ela se vestiu como ela se vestia na terra, com as vestes negras, né, do luto, o cabelo grisalho, porque agora com certeza ela está bem jovem,
porque o espírito se torna bem jovem quando está no mundo espiritual. Mas para que André Luiz reconhecesse, não humilhasse ele, ela então tornou-se a aparência da última vez que viu ela. Então, André Luiz, assim como o homem pode fazer submarino com velocidade, como você não pode segurar água no ar, é o que acontece aqui. Por quê? Uma coisa, se criar esses aparelhos e esses animais, você percebe com que prazer, com que alegria esses cães, os animais, trabalham. Eles percebem que está sendo útil. Eles estão evoluindo. Porque o trabalho, aqui no mundo espiritual, o trabalho é que edifica e faz crescer. Quando se faz o trabalho com prazer. Coloco aspas para explicar uma coisa, minha irmã. Meu irmão, minha irmã, existe no Facebook o testemunho de um sacerdote, um padre, que tornou evangélico protestante. Ele dá um testemunho cheio de violência, pregando o preconceito, pregando a distorção da palavra. Porque ele saiu da igreja, mas a igreja não saiu dele. Porque os nossos irmãos evangélicos protestantes, você pode não gostar, meu irmão. Mas você saiu da igreja, mas a igreja não saiu de você ainda. Porque você ainda segue a Moisés, você está em cima do muro. Você pede para que nós aceitamos Jesus, mas vocês não aceitaram Jesus ainda. Porque vocês seguem a Moisés e o Papa. Porque esses 5 dogmas que vocês seguem é da igreja, foi a igreja que criou, que é o inferno eterno, o céu único, Satanás, a Santíssima Trindade, a volta de Jesus. Isso é dogma da igreja. Quem prega isso são aqueles que não aceitaram o primeiro casal, nem a carta magna, e não aceita até o dia de hoje o segundo Consolador prometido por Jesus. Porque nos odeia, nos persegue, nos calunia com seus preconceitos dogmáticos e religiosos. Porque nós pregamos a Jesus, procuramos andar no Evangelho. Aí nós não damos ouvido a eles, por isso eles ficam nervosos. Por isso eles nos perseguem, nos caluniam. Esse sacerdote, porque os evangélicos protestantes têm uma maneira de querer diminuir, ele diminui a mulher. E tenta diminuir Maria de Nazaré. O sacerdote disse, Maria de Nazaré não existe. Ela está internada, ela foi enterrada, está enterrada lá em Jerusalém, lá em Israel. Convido a você, sacerdote, lê capítulo 12, versículo 6 de Eclesiastes. Morre o corpo. Vai para o pó, porque o pó voltará, mas o espírito volta para Deus. O que está enterrado lá em Jerusalém não é Maria de Nazaré, é o despojo do corpo dela. Mas no dia que ela desencarnou, o seu filho retirou o espírito mais santificado depois de Jesus. Você percebe que nós falamos nesse capítulo das 5 mulheres veneranas, mulher que dá exemplo a André Luiz. Os homens estão sempre lá embaixo, as mulheres estão lá em cima. As mulheres se elevam mais. Por quê? Porque a mãe é o amor que se aproxima do amor de Deus, o amor de mãe. Maria de Nazaré foi o espírito mais evoluído depois de Jesus. Não existe um espírito tão evoluído como Maria de Nazaré. O que está enterrado lá, padre,
Não é Maria de Nazaré, não é o despojo dela. Ela está ao lado de Jesus. Agora, se você, sacerdote, se você acha que você vai morrer e vai dormir no túmulo esperar Jesus voltar, eu desejo para você um bom pesadelo. Porque você está distorcendo a palavra. Então é melhor você realmente aceitar Jesus. Se você ouvir este meu vídeo, eu faço essa pergunta para você. Explica para você mesmo. Não precisa explicar para mim, não. Por que a igreja, a tua igreja, não aceitou o primeiro casal no sexto dia da criação e criou Adão e Eva, que é uma mentira? É uma fantasia, é um mito. É uma maneira de criar a lei do pecado e da morte, de criar senzala para prender os seus seguidores. Porque os seguidores da igreja, da religião, não servem a Deus por amor, não. Serve por medo. Deus é amor, sacerdote. Jesus é amor. Esse Deus que você prega, esse Jesus que você prega, é um Deus que mente, que se arrepende. Um Deus que tem preconceito. Deus é amor. Responda. Por que a igreja não aceitou o primeiro casal? Por que a igreja não aceitou os 10 mandamentos, a Carta Magna? Por que vocês não aceitam a terceira revelação? Se nós pregamos a Jesus, pregamos o Evangelho, somente o Evangelho, nós não estamos em cima do muro, não. Moisés, a lei, a igreja, ficou na cruz do Calvário. Porque quando Jesus disse na cruz, Pai, tudo está consumado, a luz resplandeceu mais do que o nascer do sol de primavera. Naquele dia, o Senhor Jesus nos libertou da tua igreja, que é uma senzala, é uma escravidão. O Senhor Jesus nos declara, se o Filho de Deus te libertar, certamente sereis liberto. Se você continuar, sacerdote, com esses teus ensinamentos, você vai morrer eternamente. Aceita Jesus. Responda, se você pode. Por que a igreja não aceitou? O primeiro casal criou Adão e Eva. Por que a igreja não aceitou os 10 mandamentos, a Carta Magna que Deus enviou a Moisés? Não foi escrito por Moisés, não. Escrito por Moisés foi a lei. Mas os 10 mandamentos veio por intermédio de Deus. Responda. E aceita Jesus. Porque se você desencarnar, porque você vai desencarnar. Você não desencarnou com câncer, mas você vai desencarnar. Você não vai ficar para semente. E você passar para o outro lado, com esse pensamento, você vai ter muita dificuldade. Portanto, é tempo, enquanto há dia. Porque quando é noite, é mais difícil para caminhar. Eu sou Francisco Pedro. Eu sou um monitor desse grupo. Não sou sacerdote, não sou pastor, não sou bispo. Não, nem apóstolo. Eu sou um simples pregador do Evangelho. Sou embaixador. Digo uma coisa para você, sacerdote. Só o Evangelho de Jesus pode salvar o mundo. Para você, irmão israelita, deixa de ser vingador e seja justiceiro. Será que vocês vão ser exilados novamente do planeta Terra, igual vocês foram exilados do planeta de Capela? Não está na hora de vocês abrir a sua mente? Para de falar e escuta mais. Presta atenção, Jesus é o Messias. Não existe outro, não. A tua doutrina, os seus ensinamentos, não trouxe paz. Por isso que vocês não têm paz. Querem paz? Dá paz para a humanidade. Quer receber perdão? Perdoa. Coisa que vocês não fazem. Por quê? Porque vocês creem num Deus
que mente, um Deus que se arrepende, um Deus que tem preconceito. Deus é amor, querido irmão israelita, querido irmão evangélico protestante. Vocês só têm o nome de cristão, mas vocês não são cristãos, vocês estão em cima do muro. Aceita Jesus. Nos procura. Escreva aí alguma coisa. Faça uma pergunta, nós responderemos no próximo vídeo. Mas dentro do evangelho, não venha com churumela de homem, não. Porque bem-aventurado quem crê em Deus, Criador. Sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas. Deus de amor e que nada existe fora desse amor. Mas ai daquele que acredita no homem, que inventa essa religião mentirosa, escravagista, terrorista, que nos ameaça. Jesus te ama, meu irmão. Nós também te amamos. Saudações. Paz, luz e liberdade.